Descubra quem era a voz maligna que tentou Jesus no deserto. Ecos antes do deserto. O deserto não começou quando Jesus foi conduzido até ele. Antes que seus pés tocassem a areia escaldante, séculos já haviam se curvado em direção àquele momento. Porque o deserto de Cristo não era apenas geográfico, era profético. Ele carregava nas suas dunas o eco de tudo o que tinha dado errado antes. Era um cenário carregado de memórias espirituais, como se cada grão de areia testemunhasse quedas que o céu jamais esqueceu. Quando Jesus chegou ali, ele estava pisando num palco antigo que já havia sido usado por gerações para provar intenções, revelar identidades e expor fraquezas. Volte ao Éden. Lá também havia silêncio. Lá também havia uma voz que parecia inocente, mas carregava um veneno milenar. A serpente não gritou. Ela sugeriu. Ela injetou dúvida com suavidade. Foi no jardim que o primeiro "se tu és" foi pronunciado, ainda que disfarçado. É verdade que Deus disse? A estratégia não mudou. A dúvida sutil sobre o caráter de Deus. O convite para provar algo que não precisava ser provado. Eva não caiu por desejar o fruto, mas por dar ouvidos ao sussurro. A queda começou pelo ouvido, não pela boca. E foi essa mesma frequência que percorreu os séculos até chegar ao deserto de Jesus. Mas não foi apenas Eva. Israel inteiro andou em círculo no deserto durante 40 anos, guiado por uma nuvem de glória, mas sempre seduzido por vozes internas que os faziam duvidar, reclamar, se rebelar. Era o mesmo padrão. Deus dizia uma coisa, mas outra voz vinha logo em seguida, plantando desconfiança. Quando estavam com fome, se lembravam do Egito. Quando estavam com sede, esqueciam dos milagres. Quando estavam diante do impossível, pediam para voltar. O deserto se tornou um espelho da oscilação humana. E mesmo com sinais e maravilhas, sempre havia uma voz sutil dizendo: será que ele está mesmo com vocês? Jesus sabia de tudo isso. Ele conhecia cada detalhe dessas histórias. Ele era o Verbo que estava no princípio. Ele era a rocha ferida que jorrava água. Ele era o maná escondido. Mas agora, ao pisar no deserto, ele não estava mais do lado de fora da narrativa. Ele era o protagonista. E, mais uma vez, o deserto seria o cenário de uma prova. Só que agora, quem caminhava ali não era um povo rebelde ou um casal inocente. Era o Filho do Deus vivo. E a voz, que sempre apareceu nas sombras, agora se manifestaria diretamente. O que antes era disfarçado em serpente, o que antes sussurrava nos ouvidos de reis, agora falaria cara a cara com o Messias. É preciso entender que o deserto é mais do que um ambiente de escassez. Ele é um lugar onde o céu testa intenções e o inferno tenta distorcer propósitos. Foi ali que Moisés matou um egípcio e fugiu. Foi ali que Elias se escondeu de Jezabel e pediu para morrer. Foi ali que João Batista se preparou para anunciar o Cordeiro. O deserto não é onde Deus abandona, é onde ele revela, e é onde o inimigo tenta oferecer atalhos. Todo homem que carrega um chamado atravessa o deserto, e todo deserto carrega vozes. Umas vindas do céu, outras vindas do abismo. O que torna o deserto de Jesus tão único é que ele entrou sabendo de tudo. Não havia confusão, não havia dúvida, mas ainda assim a voz veio. E a primeira frase que ela disse carrega séculos de manipulação espiritual. Se tu és o Filho de Deus. Uma frase que, à primeira vista, parece um desafio, mas na verdade é uma provocação milimetricamente calculada, porque o batismo de Jesus tinha acabado de acontecer. O céu tinha falado, a voz do Pai havia declarado: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E agora, o tentador tentava substituir aquela certeza por uma dúvida: se tu és. O deserto de Cristo começou com um ataque à sua identidade, não à sua força.
Tudo o que havia acontecido antes, em todas as narrativas da Bíblia, convergia para esse momento. Era como se o tempo inteiro o inimigo estivesse aperfeiçoando sua estratégia para esse encontro. Ele já tinha tentado corromper anjos, manipulado homens, enganado reis, destruído linhagens, interrompido planos. Mas agora, diante dele, estava aquele que tinha vindo restaurar tudo o que foi perdido. E o primeiro passo dessa restauração seria resistir à mesma voz que já tinha vencido antes. Não com força física, não com argumentos filosóficos, mas com verdade, com obediência, com convicção inabalável. Essa é a grande lição oculta do deserto. Antes que uma missão comece, antes que milagres aconteçam, antes que multidões sejam tocadas, o céu permite que a alma caminhe entre as vozes, para que diante do mundo não haja ruídos internos, porque quem vence no deserto, vence em qualquer lugar. E Jesus, ao entrar naquele ambiente carregado de ecos antigos, não estava apenas reencenando uma história. Ele estava reescrevendo o destino da humanidade com cada resposta que dava àquela voz. O deserto que escuta. O deserto tem ouvidos. Apesar do vento seco, das pedras caladas e da areia que se move com o tempo, ali tudo escuta. Há lugares que parecem vazios, mas são cheios de memórias, e o deserto é um deles. Ele guarda vozes que o tempo não apagou. Vozes que já sussurraram para os homens que o atravessaram. Vozes que gritaram dentro da alma de reis, profetas, errantes. O deserto escuta orações, lamentações, revoltas, pactos e promessas. Ele não é um silêncio morto. Ele é um silêncio carregado de presença. Quando Jesus entrou naquele deserto, não foi o primeiro a ser ouvido por ele. Era como se aquela terra esperasse, como se tivesse memória, como se reconhecesse o peso de passos que carregam destino. E quando os pés de Jesus pisaram ali, o chão espiritual tremeu. Porque aquele que agora entrava no deserto não carregava apenas a fome física, carregava toda a esperança de uma criação em ruínas. E o deserto sentiu, o céu calou, mas o deserto escutou. Existe algo sobrenatural nesse tipo de solidão. Quando o ruído do mundo se apaga, os sons da alma aumentam. E quando não há distrações, tudo dentro de você começa a falar mais alto. É por isso que o deserto é tão perigoso. Não por causa de serpentes naturais, mas por causa das que moram nas dobras da mente. Os pensamentos gritam, as inseguranças saem da caverna. Os fantasmas das promessas não cumpridas sussurram com voz de lembrança. E no caso de Jesus, o que se levantou não foi apenas uma lembrança. Foi uma presença. Alguém estava à espreita. Uma voz ancestral. Uma entidade que conhecia o som do deserto porque já tinha falado ali antes. O deserto, mais do que um cenário físico, é um campo de batalha espiritual. Ele não apenas espera, ele amplifica. Tudo no deserto ganha eco. A fé se fortalece ou se despedaça. A dúvida cresce ou evapora. As decisões ganham peso eterno. E nesse ambiente, cada palavra dita, seja por um anjo, um demônio ou pelo próprio coração, se transforma em arma ou em armadilha. O deserto tem essa habilidade, transformar o sussurro em trovão. E a primeira voz que Jesus ouviu não foi a do Pai, foi a do inimigo. Como se aquele território tivesse dado lugar à sombra antes de dar lugar à luz. A voz que falou com Jesus não veio do céu, não veio das lembranças, não veio do coração humano. Era uma voz espiritual, sagaz, estratégica. Uma voz que conhecia os mecanismos da alma, que sabia como torcer palavras antigas e transformá-las em argumentos convincentes. Uma voz que antes de falar escutou. Ela ouviu o silêncio do corpo faminto, sentiu o peso da solitude. Calculou o momento certo e então falou, não com fúria, mas com sugestão, não com gritos, mas com lógica, porque a sedução espiritual nunca chega com máscaras monstruosas.
Ela chega como uma possibilidade plausível. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. A frase parece simples, parece até compreensível. Afinal, que mal haveria em matar a fome? Mas é aí que mora o engano. O inimigo não quer apenas que você faça algo. Ele quer que você duvide de por que você está fazendo. Ele quer que a motivação seja deslocada, que a confiança seja substituída por ansiedade, que a obediência silenciosa seja substituída por performance espiritual. E o deserto, como espelho da alma, amplifica essa tensão. Jesus ouve, mas não reage de imediato. Ele deixa a voz ecoar. Ele percebe que aquele lugar está vivo espiritualmente, que cada frase tem um peso, uma intenção oculta, uma armadilha disfarçada de necessidade. A pedra não é apenas pedra, o pão não é apenas alimento, o teste não é físico, é teológico, é existencial. É uma tentativa de reposicionar Jesus fora da vontade do Pai, de induzi-lo a usar poder sem propósito, de fazê-lo provar algo que já tinha sido declarado publicamente no batismo. Mas no deserto, mesmo o que Deus falou no alto parece distante. É aqui que o espectador começa a entender. O deserto não é um lugar onde Deus fala menos. É um lugar onde o outro lado tenta falar mais alto. O deserto amplifica tudo, até mesmo a mentira. Por isso, o que define a vitória ali não é apenas a resistência. É a capacidade de discernir de onde vem a voz. Jesus ouve, mas reconhece. E sua resposta não é um grito, é uma citação. Ele silencia o deserto com a própria palavra. E esse é o verdadeiro som que o deserto reconhece como autoridade. Naquele momento, o deserto escutou algo novo. Pela primeira vez, não houve queda. Pela primeira vez, a voz foi desmascarada antes de convencer. Pela primeira vez, a tentação perdeu para a identidade. E o deserto, esse antigo palco de fracassos e murmúrios, teve que escutar algo que nunca tinha escutado antes. A palavra sendo vivida sem hesitação. Não como ritual, mas como escudo. E foi nesse instante que o deserto mudou. Porque agora ele não era mais apenas cenário de tentações. Ele era também testemunha de vitórias. O deserto escuta, mas também responde, e a resposta que ele deu a Jesus foi o silêncio da rendição. O tentador recuou, e naquele eco sagrado o céu começou a se mover, porque quando o deserto reconhece autoridade, ele se curva. Ele para de amplificar o erro e começa a reverberar verdade. E ali, mesmo com o corpo fraco, o espírito estava firme. E as próximas palavras que ecoariam dali em diante não seriam mais sugestões do inimigo. Seriam decretos do reino. A guerra da identidade. No centro de toda tentação, há um ataque invisível à identidade. Não é sobre pão, não é sobre poder, não é sobre reconhecimento, é sobre quem você acredita ser quando ninguém mais está olhando. Quando a fome fala mais alto, quando o corpo treme, quando o mundo cala. O que resta? No deserto, onde o eco da dúvida soa mais alto do que as promessas do céu, o que está em jogo não é apenas uma escolha momentânea, mas o fundamento da própria essência. O tentador sabia disso, e por isso ele não começou com um convite ao pecado, mas com uma insinuação sutil. Se tu és o Filho de Deus... Essa frase carrega o veneno da dúvida disfarçado de lógica. É uma provocação que parece inocente, mas que na verdade carrega uma ameaça direta à confiança no Pai. O que o inimigo queria não era pão, era que Jesus precisasse provar algo, e ao fazer isso, deslocasse sua identidade do que o Pai disse para o que a circunstância exige. Ele queria que Jesus agisse a partir da insegurança e não da certeza, que transformasse a necessidade em desespero, que deixasse de ser filho para se tornar performer. E esse é o maior roubo espiritual que pode existir.
Note que o inimigo não negou que Jesus fosse filho. Ele apenas questionou se Jesus tinha certeza disso, porque o objetivo da tentação não é destruir com um golpe. É corroer lentamente a base da confiança. É fazer parecer que a fé precisa de provas constantes para se sustentar. É como se dissesse: mostre que é quem diz ser, faça algo que demonstre, reaja, transforme, responda. Mas a verdadeira identidade não grita. Ela permanece firme mesmo em silêncio. Essa guerra invisível é antiga, foi assim no Éden. A serpente não chegou dizendo: desobedeça. Ela chegou dizendo: Deus disse mesmo? Ou seja, ela questionou a palavra de identidade que Deus havia declarado sobre o ser humano. E quando Eva começou a duvidar do que Deus disse, o chão espiritual começou a rachar. Porque tudo o que o inimigo precisa é plantar a dúvida, o resto a alma faz sozinha. E agora, no deserto, ele tenta fazer o mesmo com Jesus, mas com uma diferença. Aqui, ele encontra alguém que sabe quem é, mesmo sem precisar provar. Jesus não responde com milagre, não responde com poder, responde com a palavra. Ele não entra no jogo de quem precisa se defender. Ele não age para se afirmar. Ele repousa naquilo que já foi dito sobre ele. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa voz tinha vindo antes, no batismo. E é essa voz que ele decide acreditar, mesmo quando o deserto parece contradizer. Isso é fé. Isso é guerra espiritual em sua essência. Não deixar que as circunstâncias anulem o que Deus já declarou. Essa batalha pela identidade é a que mais atinge a humanidade. Quantas vezes, no meio da escassez, você também já ouviu vozes dizendo: se você fosse realmente amado por Deus, não estaria passando por isso. Ou, se você fosse forte, não estaria caindo assim. Ou ainda, se fosse escolhido, os céus estariam abertos agora. Essas vozes não são apenas pensamentos aleatórios, são estratégias antigas. É o mesmo ataque com novas roupagens. E o objetivo é sempre o mesmo: arrancar você da posição de filho e empurrar para a posição de servo, de mendigo, de alguém que precisa fazer algo para merecer algo. Mas Jesus mostra outro caminho. Ele não reage à provocação. Ele não entra na ansiedade de responder. Ele simplesmente permanece. E essa permanência é o que vence a guerra. Porque o inimigo não sabe o que fazer com alguém que não precisa provar nada. Ele se alimenta de insegurança. Ele floresce em crises de identidade. Mas quando encontra firmeza, ele se frustra. Quando encontra alguém que não precisa transformar pedra em pão para se sentir amado, ele percebe que perdeu. Esse capítulo revela que o maior milagre do deserto não foi sobreviver sem comer. Foi não ceder à necessidade de provar quem se é. Foi manter-se filho mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Porque essa é a verdadeira tentação: agir fora do tempo, falar fora da direção, fazer fora da identidade. Mas Jesus ensina que o silêncio também pode ser uma arma, que a espera também pode ser fé, e que a obediência ao Pai vale mais do que qualquer manifestação espetacular de poder. A guerra da identidade continua até hoje, em cada crise, em cada oração não respondida, em cada porta fechada, em cada escassez, em cada comparação com os outros. Mas a chave para vencê-la continua sendo a mesma: lembrar da voz que disse quem você é antes da luta começar, e escolher acreditar nela mesmo quando o deserto parece dizer o contrário. Porque no fim, a verdadeira vitória não está em calar o inimigo, está em não deixar que ele defina quem você é, a forma da voz. Quando lemos que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, é comum imaginar uma entidade com forma, rosto, corpo e presença física. Mas será que foi mesmo assim? E se a voz que falou com Jesus não estivesse do lado de fora, mas reverberasse dentro do silêncio? E se aquela presença não se revelasse com aparência visível,
mas com inteligência espiritual antiga, conhecida por muitos nomes, mas raramente compreendida em sua totalidade. Este capítulo é um mergulho profundo na forma da voz que ousou desafiar o Filho de Deus. A Bíblia usa a palavra diabo, diabolos, que significa o que divide, o acusador, o que lança através, mas também usa o termo tentador. E há momentos em que ele é identificado como Satanás, o adversário. No entanto, quando voltamos aos relatos bíblicos, notamos que raramente a descrição é física. O que predomina é a intenção por trás da voz. E aqui está o ponto central. Essa tentação não foi conduzida por um monstro grotesco, mas por uma voz com lógica espiritual, com conhecimento das Escrituras, com habilidade de argumentar, provocar e propor. Uma voz que sabe quando atacar e como tocar onde dói. Essa mesma voz aparece no Éden, não com gritos, mas com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? E ali, disfarçada de dúvida, a semente da ruína foi plantada. Mais tarde, essa mesma entidade surge no céu, diante de Deus, para acusar Jó. Ela caminha entre os filhos de Deus, ela desafia, ela questiona motivações, ela insinua falhas, ela distorce. E o que muda é apenas o cenário. O palco pode ser o paraíso, o trono, o deserto ou até a mente, mas a voz é a mesma. Ela quer quebrar a confiança entre o Criador e a criação. No deserto, a forma da voz é a do manipulador espiritual. Ela não aparece com um corpo. Não há descrição de olhos flamejantes ou asas negras. O que temos é uma inteligência operando com base em uma missão: derrubar o Redentor antes que o ministério comece. E para isso, ela veste a máscara mais perigosa de todas, a da aparente verdade. Ela cita as Escrituras. Ela oferece caminhos que soam espirituais. Ela propõe soluções que evitam dor. Mas tudo tem um preço invisível. E é aqui que surge a pergunta mais inquietante. Quem era essa voz, de fato? Muitos dirão, era Lúcifer. Mas Lúcifer, como nome, aparece apenas uma vez na Bíblia, e ainda assim em um texto poético de Isaías. O nome se tornou símbolo, arquétipo, ícone do rebelde, do caído, do anjo que quis ser como Deus. Mas e se essa figura for maior do que um nome? E se a voz no deserto for a mesma presença espiritual que se manifestou por milênios, moldando quedas, influenciando reinos, soprando mentiras com cheiro de verdade? Talvez não devêssemos perguntar quem era, mas como era. Porque essa voz pode assumir formas distintas em cada geração. Pode ser dúvida, orgulho, medo, ganância, autopiedade. Ela se ajusta ao cenário. No Éden, era promessa de sabedoria. Em Israel, era desejo de controle. Em Pedro, foi a tentação de impedir a cruz. Em Judas, o senso de decepção. Em Jesus, foi o convite à performance. E em nós, hoje, essa voz ainda sussurra. E muitas vezes sussurra com a nossa própria voz. O mais perturbador é que em nenhum momento Jesus entra em discussão sobre quem está falando. Ele não nomeia, ele não debate a origem, ele apenas responde. Porque o foco de Jesus nunca foi a identidade do tentador, mas a verdade que sustenta o coração mesmo diante do engano mais bem disfarçado. Isso nos mostra que o problema não está apenas na voz que fala, mas na alma que está disposta a ouvir. Ao entender a forma da voz, percebemos que o deserto se torna um espelho. Ele revela não só o inimigo do lado de fora, mas o que ainda ecoa dentro de nós. A verdadeira batalha espiritual não é contra um ser mitológico, mas contra estruturas invisíveis de mentira que tentam moldar nossa forma de pensar, agir e acreditar. E a única arma contra isso é a verdade. Não qualquer verdade, mas aquela que já foi dita pelo Pai, antes que a voz do deserto tentasse distorcê-la. A forma da voz que tentou Jesus continua viva.
E não se trata apenas de algo que ele enfrentou há 2000 anos. É algo que cada um de nós precisa reconhecer, discernir e silenciar. Porque enquanto não identificarmos a origem e a intenção por trás dessas vozes, continuaremos confusos entre quem somos, o que Deus disse e o que o deserto quer que acreditemos. Tentações revertidas. Há um detalhe muitas vezes ignorado quando se fala das tentações de Jesus no deserto. Cada desafio lançado à sua identidade não surgiu do acaso. Cada proposta, cada frase, cada teste estava carregado de simbologia e, mais do que isso, de memória espiritual. Porque o que aconteceu no deserto não foi apenas um confronto individual, mas uma reedição de antigas quedas. Só que dessa vez, com um desfecho completamente diferente. Cada tentação foi um espelho, um reflexo de algo que já havia sido tentado e que já havia falhado. Na primeira proposta, a transformação de pedras em pão, vemos algo muito maior do que uma simples fome. O tentador sabia que naquele momento o corpo de Jesus clamava por sustento, mas por trás do desejo físico havia uma provocação espiritual. Use seu poder para si mesmo. Essa era a tentação que Adão enfrentou. Ele já estava em um jardim de abundância, mas escolheu comer do que era proibido. Jesus, em contraste, estava em um deserto de escassez, mas escolheu confiar. Enquanto o primeiro homem caiu cercado de fartura, o Filho do Homem venceu cercado de necessidade. O paraíso viu o fracasso. O deserto assistiu à fidelidade. Na segunda tentação, quando o inimigo convida Jesus a se lançar do pináculo do templo, citando as Escrituras para garantir proteção angelical, estamos diante de uma armadilha mais sutil, a manipulação da fé. A voz queria que Jesus transformasse sua confiança em espetáculo, queria ver se Deus realmente o salvaria. E ali está o eco de Israel no deserto, testando a paciência divina, exigindo sinais, colocando Deus à prova, como se ele tivesse algo a provar. O povo que viu o mar se abrir, que comeu o maná, ainda assim murmurava. Já Jesus, mesmo sem ver, creu. Mesmo sem comer, permaneceu. Mesmo sem sinais, confiou. Onde Israel testou, Cristo descansou. Onde houve exigência, agora havia entrega. A terceira proposta é a mais intensa. Todos os reinos do mundo, toda a glória, tudo entregue sem cruz, sem sangue, sem dor. Bastava um gesto de adoração. Aqui, não era apenas um atalho, era uma inversão completa do plano redentor. Essa tentação é um espelho sombrio do céu antes da queda, quando um anjo desejou tomar o trono, assumir o lugar, subir aos céus e ser como o Altíssimo. Lúcifer quis a glória sem submissão. Agora ele oferece a glória a Jesus, mas cobrando submissão a si mesmo. A ironia é brutal. O que uma vez foi tentado por orgulho agora é oferecido como isca. E Jesus, mais uma vez, responde com o silêncio da obediência. Ele não negocia, ele não compensa, ele sabe que reinar sem cruz é perder a eternidade. Ao perceber essas três tentações como reversões espirituais, entendemos que o deserto foi o palco de uma batalha de memórias. Cada proposta era como uma linha do tempo invertida, um momento de correção. Jesus não apenas resistiu ao pecado, ele reescreveu a história com suas escolhas. O fracasso do Éden, a rebeldia de Israel, o orgulho dos céus, tudo foi confrontado ali em 40 dias de fome, silêncio e confrontação interior. E talvez por isso o texto bíblico seja tão sóbrio. Não há efeitos especiais, não há relâmpagos, trombetas ou multidões. Há apenas um homem com fome, no deserto, ouvindo vozes e escolhendo o que ninguém antes havia conseguido escolher. Isso é o que torna o deserto de Jesus mais glorioso que qualquer milagre. É ali que ele vence sem levantar espada, sem abrir o céu, sem chamar legiões. Vence apenas sendo fiel. Quando entendemos esse paralelo, tudo muda.
porque o que está sendo contado ali não é só um episódio de tentação, é a recuperação da autoridade, é a reescrita de tudo que foi corrompido. E quando Jesus sai do deserto, ele não sai apenas aprovado, ele sai como o novo Adão, o verdadeiro Israel, o filho que não se curva, o rei que não precisa de atalhos. E a partir dali, tudo que ele tocar será marcado por esse tipo de vitória. Não a que se impõe pela força, mas a que reina pela fidelidade invisível. Aqueles 40 dias se tornam, então, um marco na eternidade. Porque tudo o que havia sido quebrado em silêncio, agora é restaurado. Também em silêncio, Jesus não respondeu com gritos, não rebateu com ira, ele simplesmente colocou as coisas de volta no lugar e, ao fazer isso, nos deixou um mapa, um caminho de volta, uma forma de reconhecer que sim, as vozes ainda existem, os testes continuam, mas que agora há uma luz que ilumina o caminho. E essa luz nasceu no deserto, no silêncio, onde os espelhos foram quebrados. E a verdade venceu. O céu prendeu a respiração. Enquanto Jesus caminhava pelo deserto faminto e em silêncio, algo invisível acontecia nas regiões celestiais. Os olhos da terra não podiam ver, os ouvidos humanos não conseguiam captar, mas o céu inteiro estava atento. Era como se todas as hostes angelicais, os querubins, os serafins, os tronos, domínios, potestades, todos tivessem parado. O som da adoração cessou por um momento. O cântico eterno fez uma pausa. Era como se o céu tivesse prendido a respiração. Porque pela primeira vez, desde o início dos tempos, a redenção estava caminhando sem escudos, sem coros, sem manifestações visíveis. Apenas um homem, solitário, enfrentando as trevas mais antigas da história, sem plateia, sem defesa, com nada além da sua identidade. Havia uma tensão cósmica no ar. Lúcifer sabia o que estava em jogo. Ele não foi ao deserto por acaso. Ele percebeu o eco do Éden naquela areia quente. Sentiu o cheiro da mesma poeira que um dia havia testemunhado a criação do homem. Reconheceu a fragilidade do corpo humano. E ali, frente a frente com o Filho do Deus vivo, ele não usou força, não usou legiões. Usou a arma mais antiga que conhecia, a palavra distorcida. Porque ele sabia que, se conseguisse fazer Jesus duvidar de quem ele era, se plantasse uma única semente de orgulho, vaidade ou necessidade mal interpretada, tudo estaria perdido. O plano eterno ruiria. E Deus, onde estava Deus? Por que não interveio? Por que não rasgou os céus como no batismo? Por que não fez chover maná como fez com Israel? Por que não enviou anjos para carregarem Jesus nos braços, como o próprio tentador insinuou que poderia acontecer? Porque naquele momento o pai estava confiando no filho, confiando no amor que havia entre eles desde antes da fundação do mundo. Confiando que o silêncio também é linguagem, que a ausência aparente é, na verdade, a maior prova de confiança. Deus não abandonou Jesus. Deus estava sustentando tudo com sua expectativa silenciosa. Nos céus, os anjos esperavam. Eles sabiam o que estava acontecendo. Sentiam a vibração da escolha sendo feita. Talvez Miguel estivesse de pé, empunhando sua espada, mas impedido de agir. Talvez Gabriel estivesse de joelhos, intercedendo em silêncio. Talvez todos os céus estivessem observando, mas com as mãos atadas pela decisão do próprio Deus de permitir que o filho caminhasse sozinho, porque havia algo que nem mesmo os anjos podiam entender. O mistério do Verbo feito carne, escolhendo voluntariamente ser tentado. Não para se tornar mais forte, mas para vencer onde todos haviam caído. As trevas também estavam em silêncio. Satanás falava, mas os reinos infernais estavam à espreita. Era uma batalha sem espadas, mas com destinos. O destino da cruz começava ali.
O destino do túmulo vazio dependia do que acontecesse naquelas areias. O futuro de cada alma humana pulsava no descompasso do coração de um homem que havia jejuado por 40 dias. Cada resposta de Jesus era como uma martelada na fundação do inferno. Cada recusa era uma rachadura nas estruturas do engano. Cada palavra dita, está escrito, era uma espada invisível, cortando cadeias que ainda nem haviam sido forjadas. O céu assistia, o inferno tremia, e a terra. A terra seguia sem saber. Em Jerusalém, o templo continuava com seus sacrifícios. As pessoas viviam suas rotinas. Os romanos marchavam, os sacerdotes planejavam, mas no deserto, o centro do universo se concentrava em um diálogo. A história girava em torno de palavras que não seriam registradas nos jornais, mas que mudariam os destinos eternos de milhões. E quando tudo terminou, quando o tentador partiu, quando a prova havia sido vencida, o céu finalmente respirou. Os anjos desceram, não como guerreiros, mas como servos. Eles vieram ministrar, cuidar, acolher. Não foi um resgate, foi uma celebração silenciosa. Porque algo havia sido concluído, algo maior que a travessia do Mar Vermelho, maior que o retorno da Babilônia, maior que a reconstrução do templo. A fidelidade absoluta havia sido encontrada em carne e osso. O filho estava pronto, o céu sabia, o inferno temia. E a terra ainda não fazia ideia. Mas tudo havia mudado. O acordo proibido era a última tentação, a mais ousada, a mais perigosa e também a mais silenciosamente sedutora. O tentador não apareceu com ameaças, nem com violência, nem com medo. Ele surgiu com uma oferta, um contrato, uma proposta espiritual travestida de solução. Ele mostrou todos os reinos do mundo, em um instante. O brilho, a glória, o poder, as coroas, as riquezas, os exércitos, tudo à disposição, tudo entregue. Bastava um gesto, um único ato, prostrar-se, e então o mundo seria seu. Mas a pergunta oculta ali não era sobre poder, era sobre caminho. Era uma proposta de redenção sem dor. Um reino sem cruz, um trono sem sofrimento, um mundo restaurado, sem sacrifício. A tentação era essa, conquistar tudo, sem passar pelo Gólgota, tomar o atalho, saltar o deserto, evitar o escárnio, escapar dos cravos. Era, no fundo, uma reedição do Éden. Uma fruta brilhante oferecida com falsa generosidade, mas agora oferecida ao próprio Filho do Altíssimo. E o que torna essa proposta ainda mais terrível é que ela tinha um fundo de verdade. O tentador disse: "Tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quiser." Essa frase ecoa como um mistério. Será mesmo? O domínio do mundo havia sido de fato entregue a ele? E se sim, por quem? Pelo homem, na queda? Ou pelo próprio sistema corrompido da terra? E mais, ele realmente teria o poder de dar tudo aquilo a Jesus? Essas perguntas silenciosas pairavam no ar, mas Jesus não entrou no jogo da dúvida. Ele não argumentou, ele não negociou, ele não fez perguntas. Ele simplesmente declarou: "Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Com isso, ele rejeitou não apenas a proposta, mas o espírito por trás dela. Porque ali, o que estava em jogo não era apenas a adoração. Era a possibilidade de alterar o destino da humanidade. Imagine, e se Jesus tivesse aceitado? E se ele tivesse se tornado o rei dos homens por outro caminho? E se o Salvador tivesse subido ao trono por um pacto não escrito, mas espiritual? O mundo teria tido paz, por um tempo, mas não haveria sangue redentor. Não haveria cruz, não haveria nova criação. Haveria apenas um sistema reformado por fora, mas ainda condenado por dentro. A oferta era real. Por isso era tão perigosa. Não era uma ilusão, era uma barganha. Um contrato espiritual que oferecia poder imediato em troca de uma rendição sutil. O preço? Abrir mão do plano.
negar o caminho do Cordeiro e aceitar o atalho do domínio. E quantos ainda hoje não são seduzidos pelo mesmo tipo de proposta? Quantos trocam processos por aplausos, missões por visibilidade, verdade por influência? O deserto revela essas tentações porque ele esvazia a alma a ponto de nos fazer ouvir cada palavra do inimigo como se fossem nossas. A proposta do tentador era estratégica. Ele esperou Jesus estar faminto, cansado, vulnerável, e então ofereceu o que parecia ser uma saída nobre, porque o inimigo não aparece com chifres. Ele aparece com soluções que parecem espirituais, com promessas de impacto, alcance, influência. Ele fala a linguagem do propósito, mas esconde a linguagem da obediência. Foi exatamente isso que ele tentou com Jesus. E é exatamente isso que ele ainda tenta hoje com aqueles que carregam uma promessa. Ele oferece o palco, mas sem processo, o título, mas sem renúncia, o domínio, mas sem serviço. Mas Jesus sabia que o preço era alto demais. Ele sabia que não foi chamado para ser adorado pelos homens antes de ser partido por eles. Ele sabia que sua missão não era sentar-se no trono político de Jerusalém, mas sim no trono eterno de redenção. Ele sabia que a glória verdadeira vem depois da entrega, que o nome que está acima de todo nome só viria depois da obediência até a morte. E por isso ele recusou. Não porque não quisesse os reinos, mas porque sabia que só os tomaria de volta pela cruz. Que o domínio só seria legítimo quando fosse reconquistado com sangue, não com acordos. Naquele momento, o céu vibrou em silêncio, porque uma proposta havia sido feita e rejeitada. Um contrato sombrio havia sido rasgado antes mesmo de ser assinado. E o inferno sentiu que mais uma vez havia perdido, mas dessa vez perdera para um homem. Um homem que estava com fome, com sede, com o corpo frágil, mas com o espírito intacto. Um homem que era Deus, mas que escolheu vencer como homem. E ao dizer não àquele atalho, Jesus selou a estrada para o Calvário. E no deserto, onde parecia que nada acontecia, a maior vitória já estava sendo desenhada. A vitória silenciosa. Não houve trombetas, nenhum trovão no céu, nenhum terremoto, nenhum fogo consumindo o monte. Quando tudo terminou, só havia silêncio. Um silêncio profundo, quase estranho, como se até mesmo o céu estivesse contendo o fôlego. O texto diz apenas que o diabo o deixou. Simples assim. Nenhuma batalha visível, nenhum grito de triunfo, nenhum alvoroço, apenas uma retirada. E por trás dessa saída aparentemente discreta, havia a mais avassaladora de todas as vitórias, porque nem sempre a glória de Deus se revela em ruídos. Às vezes, ela se manifesta em ausências. A ausência do inimigo, a ausência da queda, a ausência da rendição. Jesus não saiu do deserto com uma multidão o aplaudindo. Ele saiu sozinho. E isso é parte do poder dessa cena. Porque há momentos em que a maior conquista espiritual de alguém não acontece diante das câmeras, nem em cima de palcos, mas quando ninguém vê. Quando a única plateia é o céu. E nesse dia, o céu viu. Viu o Cordeiro resistir sem usar a força. Viu o Filho calar o tentador com palavras simples. Viu a fidelidade triunfar sobre a fome, o cansaço e a sedução. Viu o plano de redenção seguir intacto, porque o coração do Salvador não se desviou nem 1 milímetro. Mas por que tanto silêncio? Porque não houve celebração explícita, porque o reino de Deus não opera nos moldes humanos. Porque, ao contrário dos impérios da terra, as vitórias de Deus não precisam de fogos para serem reais. Elas carregam um peso que só os céus compreendem. Quando Jesus venceu, ele não se exaltou. Ele não escreveu um salmo. Ele não ergueu um altar. Ele apenas continuou. E isso é uma das maiores lições desse momento. A verdadeira autoridade não precisa provar que venceu.
Ela segue em frente, e nesse seguir em frente, algo invisível havia sido rompido. O tentador havia sido vencido no próprio território que sempre lhe servira de palco. O deserto, que fora cenário de quedas, agora se tornava testemunha de uma obediência inquebrantável. Não por acaso, logo depois, os anjos vieram e o serviram. Mas eles não vieram antes, vieram depois, porque há provas que só podem ser atravessadas sem assistência para que o coração seja provado na raiz. E quando a prova termina, Deus envia consolo, mas só depois da fidelidade ser demonstrada no escuro. A vitória de Jesus foi silenciosa porque o plano não era impressionar, era transformar. E transformação começa em lugares que ninguém vê. Começa no interior, onde as vozes sussurram dúvidas, onde as sombras tentam convencer, onde os atalhos brilham com promessas falsas. É ali que se define quem somos. E é por isso que o deserto foi necessário. Não apenas para Jesus, mas para cada um de nós. Porque o que ele venceu ali nos representa aqui. Ele não venceu para se exibir, venceu para nos mostrar que é possível. Esse silêncio, portanto, não foi vazio. Ele estava carregado de significado. Era o silêncio de uma decisão tomada no espírito, de um não dito ao mundo, à carne e ao diabo. Era o silêncio que antecede as grandes guerras, mas também os grandes recomeços. Porque logo depois daquele deserto, Jesus começaria seu ministério. Ele pregaria, curaria, ressuscitaria, mas antes de tudo isso, ele calou o inimigo. E não com gritos, mas com obediência, não com confrontos físicos, mas com respostas espirituais afiadas como espadas invisíveis. A Bíblia diz que o diabo deixou Jesus até momento oportuno. Isso significa que a guerra não havia acabado, mas aquela batalha, sim, e vencida de maneira absoluta, com jejum, com palavra, com perseverança e com a firmeza de quem sabia exatamente quem era, para não precisar provar nada a ninguém. Esse é o segredo da vitória silenciosa. Saber que quem você é em Deus é mais forte do que qualquer proposta, qualquer mentira, qualquer voz contrária. Saber que a identidade é a fortaleza, que a missão é inegociável, que o tempo de Deus é perfeito e que, às vezes, o verdadeiro triunfo vem quando a única coisa que se ouve é o silêncio do inimigo indo embora. E talvez seja esse o som mais poderoso de todos, o som da desistência do mal. Não porque foi destruído, mas porque foi desarmado. Porque percebeu que não havia mais brechas, mais dúvidas, mais aberturas. Jesus era e sempre seria inviolável. E por isso, quando ele saiu do deserto, saiu diferente. Não mais apenas o filho obediente, mas agora o rei que não se curvou. O Senhor que venceu sem precisar lutar como o mundo luta. O Salvador que escolheu a cruz ao invés do atalho. E que por isso pôde carregar sobre si o peso da redenção com a autoridade de quem já havia vencido em silêncio. A voz que ainda ouvimos. A voz não desapareceu no deserto, ela apenas mudou de cenário. Aquela mesma sugestão sutil, aquela mesma entonação que distorce verdades, que manipula o sagrado e que oferece atalhos, ela ainda ecoa. Não entre dunas e pedras, mas dentro da mente, dentro do coração, dentro do silêncio do quarto escuro, no meio da madrugada, quando ninguém está por perto para confirmar se o que estamos pensando é verdade ou ilusão. Essa voz que tentou Jesus é a mesma que sussurra nas decisões mais simples e mais perigosas da nossa vida. Ela não chega com chifres nem tridente, chega com lógica, com aparente sensatez, com promessas de conforto, reconhecimento, poder. Ela pergunta se vale mesmo a pena resistir, jejuar, orar, esperar. Ela oferece alternativas mais fáceis, mais rápidas, mais indolores. Ela diz que é exagero ser fiel até o fim.
Ela afirma que ninguém mais vive assim. Ela justifica o erro com base na dor, no passado, no abandono. Ela oferece pão em troca de propósito. E nós, muitas vezes famintos, cansados e inseguros, damos ouvidos. Não porque queremos pecar, mas porque queremos descanso. E ela sabe disso. Essa voz se infiltra nas comparações, nas redes sociais, na solidão. Ela veste a capa da espiritualidade quando convém, citando versículos fora de contexto, jogando promessas fora de tempo. Ela sabe esperar. Ela sonda pontos frágeis. Ela se aproveita das perguntas que fazemos quando Deus parece estar em silêncio, quando a vida não corresponde à fé que professamos, quando oramos e não vemos resposta, quando jejuamos e ainda sentimos fome, quando perdoamos e mesmo assim fomos traídos. É aí que ela aparece, como um eco suave dizendo: se você fosse realmente filho de Deus. A tentação de Jesus foi pública porque sua missão seria pública, mas as nossas, muitas vezes, são privadas, invisíveis. Travadas dentro da mente, no campo da imaginação, onde ninguém vê, mas tudo importa. E talvez o maior truque dessa voz seja nos convencer de que ela é nossa, que somos nós que estamos pensando essas coisas, que o desejo errado nasceu da nossa essência, que o desvio está no nosso DNA, quando na verdade é um sussurro externo tentando se disfarçar de identidade, tentando colar-se à nossa alma como se fizesse parte dela, tentando assumir o controle da narrativa interna. Mas há algo poderoso no reconhecimento. Quando identificamos que não somos obrigados a aceitar qualquer pensamento que surja, que temos autoridade para discernir, rejeitar, declarar, que não estamos à mercê das vozes que nos cercam ou atravessam, que há uma outra voz, mais firme, mais amorosa, mais verdadeira, que também fala no deserto, que também sussurra no íntimo, que também conhece a fome, mas oferece propósito ao invés de pão barato, que também entende a dor, mas aponta para a cruz e não para o atalho. Essa voz verdadeira não pressiona, ela chama, não grita, ela convence, não acusa, ela revela, e quanto mais nos conectamos com ela, mais silenciosa se torna a outra. A voz do tentador se alimenta da nossa dúvida sobre quem somos, mas a voz de Deus se fortalece toda vez que dizemos: está escrito. Toda vez que lembramos da identidade em vez de buscar aprovação, toda vez que preferimos a cruz ao palco, toda vez que vencemos em silêncio, mesmo sem aplausos, essa batalha continua, não num deserto físico, mas no deserto do agora. E a cada dia que resistimos, algo muda em nós, algo amadurece, algo se alinha com a eternidade, porque não é só sobre resistir à tentação, é sobre se tornar alguém que o inimigo não consegue mais manipular. Alguém que conhece tanto a voz do Pai que qualquer falsificação soa estranha. Alguém que já andou por dentro de si mesmo e encontrou ali não um vazio, mas um altar. A pergunta então não é se a voz voltará. Ela voltará em outros formatos, com novas estratégias, com outras palavras. A pergunta é: qual voz você vai alimentar? Porque a que você alimentar será a que dominará seu interior. E onde houver domínio, haverá direção. E onde houver direção, haverá destino. O mesmo Jesus que calou o inimigo com a verdade, nos ensinou o caminho, não com fórmulas, mas com presença, não com gritos, mas com firmeza. Não com mágica, mas com convicção inabalável de quem era e de quem servia. A voz ainda fala, mas agora sabemos como ela soa. Agora sabemos onde ela ataca. Agora sabemos como ela disfarça. E mais importante ainda, sabemos que ela pode ser vencida, porque já foi. E esse eco de vitória ainda ressoa.
Não do deserto da Judéia, mas do interior daqueles que escolheram seguir o Cordeiro, que não se dobrou, que não se vendeu, que não cedeu e que por isso nos deu autoridade para reconhecer a verdade, mesmo quando ela chega disfarçada de desejo. O nome acima de todo sussurro. O deserto não foi o fim, foi a linha de partida. Quando a voz se calou, o mundo espiritual se reorganizou. O inimigo recuou, não porque foi destruído, mas porque foi vencido. E não com espada, nem com exércitos, nem com fogo do céu. Foi vencido com a palavra, com jejum, com identidade, com a firmeza de quem sabia de onde vinha, para onde ia e de quem era filho. O nome que saiu daquele deserto não foi apenas Jesus, o Nazareno. Foi o nome que o inferno reconhece sem precisar ver. O nome que tem peso mesmo no silêncio. O nome que carrega autoridade não porque é gritado, mas porque é conhecido. Não houve testemunhas humanas para aquela batalha, mas houve registros eternos. O céu anotou cada resposta. O inferno tremeu com cada recusa. Os anjos observaram em silêncio, e quando a poeira do deserto baixou, havia um homem pronto para começar o maior ministério da história. Não pelas multidões, mas pela renúncia. Não pelos milagres, mas pelo domínio próprio. Não pelas palavras, mas pelo caráter. O nome que saiu do deserto é o mesmo nome que seria exaltado acima de todo nome. E esse nome não precisa se afirmar. Ele simplesmente é. Cada suspiro de tentação enfrentado por Jesus naquele cenário seco ecoa até hoje como um lembrete. A vitória pode ser silenciosa, mas ela é eterna. A glória pode ser escondida, mas ela é indestrutível. E quando o tentador partiu, ele não saiu vitorioso, mas desmascarado. Porque ali ficou claro, a estratégia do inimigo é antiga, mas a fidelidade do filho é maior. E a partir dali, aquele que foi tentado passou a ser aquele que liberta. Aquele que foi testado passou a ser aquele que ensina. Aquele que resistiu passou a ser aquele que intercede por todos que ainda lutam. O nome acima de todo sussurro não é apenas um título teológico. É um escudo, é uma rocha, é um refúgio. É a lembrança de que mesmo quando tudo em volta grita para que desistamos, há uma força dentro de nós que já provou que é possível vencer, que já percorreu o caminho mais difícil e nos deixou pegadas a seguir, que já calou a serpente com a verdade e nos deu essa mesma arma, que já venceu sem precisar provar nada a ninguém, apenas sendo quem é. Esse nome não precisa ser defendido. Ele é o próprio defensor. Não precisa de plateia para agir. Ele transforma no secreto, não precisa de holofotes, ele brilha por essência. E é esse nome que, hoje, é liberado sobre todo aquele que ainda ouve vozes que acusam, que distorcem, que enfraquecem. É esse nome que tem poder para silenciar tormentas internas, mentiras antigas, medos profundos. É esse nome que nos lembra que não lutamos sozinhos, que há alguém que já passou pelo deserto por nós, que conhece cada pedra, cada sombra, cada silêncio e que venceu em cada parte dele. A maior ironia da tentação é que ela tentou destruir justamente aquele que veio redimir. Tentou desfigurar aquele que é a própria imagem do Pai. Tentou fazer duvidar aquele que é a verdade. Mas falhou. E ao falhar, selou o destino daquele que jamais conseguiria colocar Jesus de joelhos. O mundo jamais seria o mesmo depois daquele confronto, porque o Cristo que sai do deserto é o mesmo que cura enfermos, que expulsa demônios, que anuncia o reino, que perdoa pecadores, que cala tempestades, que confronta religiosos, que carrega uma cruz e que ressuscita no terceiro dia. Mas tudo começa com um nome que não se dobra, um nome que não negocia, um nome que, mesmo em carne, escolhe permanecer íntegro. Esse nome é mais do que som, é uma realidade, e toda vez que ele é declarado, algo muda no ambiente.
Não porque a pronúncia é mágica, mas porque o poder está em quem ele representa. E esse nome continua acima de todo sussurro. Ele ainda reina, ele ainda liberta, ele ainda transforma, ele ainda nos chama. E quando respondemos, o deserto perde força, as mentiras perdem volume, e o céu se aproxima com a mesma presença que sustentou o Filho no silêncio. Hoje, se você ouvir outra voz dizendo que não vale a pena, que você não consegue, que você não é amado, que Deus se esqueceu, lembre-se, essas palavras já foram ditas antes, mas elas foram vencidas pelo nome que não cedeu, pelo nome que escolheu sofrer a cruz ao invés de buscar atalhos, pelo nome que saiu do deserto mais forte do que entrou. E esse nome agora está sobre você. Este é o canal Bíblia Além do Véu. Ainda há véus a serem rasgados, ainda há mistérios a serem revelados, e nós vamos descobrir isso juntos, um sinal de cada vez, uma verdade por revelação, até que tudo esteja claro e o invisível se torne real.